Eu queria começar agradecendo o convite e a oportunidade de estar aqui, que esse é um tema que para mim é muito caro, assim, muito interessante, que esse tratamento da leishmaniose tegumentar com o antimoniato de meglumina intralesional e a dose baixa, que nós vamos falar, foi recém-incorporado no Ministério da Saúde, né? No Manual de Leishmaniose, na versão de 2017, mas outro nome que a gente podia dar para essa apresentação seria o que eu tenho feito nos últimos 30 e poucos anos, né? Então foi tudo que a gente andou desenvolvendo desde a década de 80 que a gente vai mostrar para vocês agora. Aqui então, só para apresentar a equipe rapidamente, e o que eu queria chamar a atenção é esses PhDs aqui em torno, né, depois. Então assim, é um time de doutores, né, muito qualificado, com diversas formações, e quem não é doutor aqui está em fase de doutoramento. E, por essa formação diversificada no nosso grupo, nós temos capacidade de atuar em diversas áreas da leishmaniose, desde o atendimento a pacientes, animais domésticos, até realização de projetos de pesquisa, assessoramento de colegas e de instituições. E aqui, então, é a realidade, né, que você vê. Tanto PhD, tanta coisa, e daí? Né? Então, e daí que a leishmaniose tegumentar, 6 países no mundo concentram praticamente 70% dos casos notificados. E na América Latina, o Brasil lidera esse número de casos, atualmente está em torno de 20 e poucos mil casos anuais. A região Sudeste é responsável por cerca de 5% desses casos, Rio de Janeiro responsável por cerca de 1% desses casos, e nós, aquele bando de PhD, tudo, que esse pontinho que, forçando a barra, a gente consegue ver no aumento maior aqui do estado do Rio de Janeiro, e nós atendemos cerca de 1/4 dos casos do Rio de Janeiro, ou seja, nós atendemos 0, qualquer coisa dos casos nacionais. Então aí vem aquela coisa da validade interna dos nossos resultados, que é alta pela qualidade do que nós fazemos, mas, por outro lado, generalizar esses resultados é difícil pela quantidade que nós atendemos, né? E aí vocês vão ver uma história de 30 e poucos anos, dos primeiros resultados até sair no manual do Ministério ano passado. Então, desde que o Gaspar Viana introduziu o tartaremético no tratamento das leishmanioses, os antimoniatos continuam sendo até hoje o medicamento de escolha, né? E o que aconteceu do Gaspar Viana para cá é que ele iniciou com os antimoniatos trivalentes, com tartaremético, e atualmente se usa os pentavalentes, que são menos tóxicos. E aqui, então, só contextualizando como que era o cenário na década de 80, vocês vão ver que o que nós vamos mostrar até hoje, tem muita gente que pensa dessa forma, mas na década de 80 era dogma. Qualquer um que estivesse fora disso daí estava totalmente fora, e se tivesse inquisição ia para a fogueira, né? Sorte que não tinha mais esse tempo da fogueira. Então, primeiro, que a leishmaniose mucosa é uma doença, uma complicação grave e de difícil tratamento, né? É colocado nos livros como uma coisa quase que incurável. Que a cura espontânea da leishmaniose cutânea é frequente e é um fator de risco para o desenvolvimento de forma mucosa. Que subdoses e tratamentos incompletos seriam um fator de risco para cura espontânea e para a mucosa, né? Que esquemas intermitentes, que naquela época se fazia muito esquema intermitente para diminuir a toxicidade, e um trabalho de farmacocinética da década de 80 mostrou que os antimoniatos são eliminados praticamente integralmente na urina em 24 a 72 horas. E com isso, aquela fase de vale seria muito longa, e o ideal seria manter níveis altos, né, picos altos e frequentes para que tivesse nível terapêutico. Era o que se acreditava. E com isso, então, o consenso que fosse 20 miligramas de antimônio por quilo por dia, por 20 a 30 dias consecutivos, e para um tratamento ser considerado eficaz, ele teria que levar à cura em menos de 2 meses. Isso é o cenário da década de 80, quando nós começamos a trabalhar com dose baixa intralesional. Até hoje no Brasil, então, o medicamento de escolha é o antimoniato de meglumina, que é disponibilizado pelo Ministério na rede.
A dose para cutânea é essa de 10 a 20 miligramas de antimônio, intramuscular ou intravenoso. E o importante aqui é que a dose é de antimônio, não é de antimoniato, né? Então às vezes as pessoas se equivocam no cálculo da dose. E que existe um limite diário de 3 ampolas, mas esse limite é consenso de especialista. Embora tenha faça sentido limitar essa dose, mas isso não é consenso no mundo inteiro. Em alguns lugares é quanto der na conta, quantas ampolas são. No Brasil são 3 ampolas e agora na OPAS, porque o coordenador da OPAS era o coordenador do programa do Ministério que levou isso para a OPAS. Quem já tentou fazer alguma revisão sistemática com antimoniato, com leishmaniose, vai ver que é dificílimo, os trabalhos não são comparáveis, desfechos diferentes, leishmanias diferentes, então é muito complicado por conta da falta de... não são comparáveis, né, os estudos. Mas mesmo assim, o índice de cura dos antimoniais é em torno de 76,5% nas Américas e a OPAS considerou a evidência alta e a recomendação para usar antimonial é forte. Aqui então eu vou falar de uma revisão sistemática e eu vou comentar uma coisa assim, que atualmente a gente tem andado muito escravo do método, né? Então, para você acreditar, tem que ser revisão sistemática. Para você provar que um medicamento é melhor que outro, tem que ser ensaio clínico controlado, duplo cego e randomizado. Nós vamos mostrar um exemplo de cada um, mostrando como pode haver equívoco, né? Então, as revisões sistemáticas, elas são revisões do que existe na literatura. Se a literatura não é boa, você vai chegar a uma conclusão que também não é boa com a sua revisão sistemática, né? E essa foi, então, do orientando nosso, que nós queríamos, antes do ensaio clínico, que eu vou mostrar depois, ver como é que era a questão dos efeitos adversos dos antimoniais, né? Então, selecionamos só estudos aqui do Novo Mundo, um número considerável de pacientes, a gente queria comparar esquema terapêutico, dose, maneira de administrar, não foi possível porque não dava para comparar, né? E no final nós chegamos à conclusão que descrevemos os efeitos mais ou menos já conhecidos, nada de novo. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é isso aqui, provavelmente um viés de publicação. No final, ninguém notifica que teve que interromper o tratamento, ninguém na hora do trabalho descreve que morreu um paciente. Então, no final, a conclusão que a gente chegou, e eu sou autor desse trabalho, fui co-orientador dessa dissertação de mestrado, e consenti, né, de escrever na hora, eu não percebi isso aqui, que os antimoniais são seguros e a descontinuidade do tratamento é relativamente incomum. Quem usa antimonial sabe que isso não é verdade. E foi a conclusão que nós chegamos numa revisão sistemática, feita com todo cuidado e eu co-orientando. Então, próximo. Para falar de tratamento, vamos falar de cura, porque outra coisa que eu estou convencido atualmente é que muitas das discrepâncias que a gente encontra na literatura, na verdade, são discrepâncias de critério de cura. As pessoas observam o mesmo fenômeno, um classifica como cura e outro classifica como insucesso, e nós vamos comentar isso aqui. Então, assim, alguns resultados do nosso grupo também. Primeiro, a gente demonstrou por 3 métodos diferentes, isolamento em cultura, PCR e imunistoquímica, que a cicatriz pode ser parasitada. Então, até 14 anos depois da cura, nós encontramos parasito na cicatriz, no paciente totalmente curado, sem lesão mucosa, Montenegro positivo, cicatriz atrófica. E um outro trabalho também, da Fernanda Morgado, orientada lá pela Fátima Conceição, mostrou que de uma lesão ativa cicatrizada até essa cicatriz se estabilizar, as células inflamatórias e tudo mais, leva em torno de 3 anos. Até 3 anos ainda existe um processo inflamatório importante, com os parasitos residuais na lesão ativando aquelas células inflamatórias. Então, é em torno de 3 anos para uma cicatriz se estabilizar. E isso também é verdade, então, macroscopicamente, como nós vamos mostrar. Só que antes de mostrar a evolução da cicatriz, eu queria chamar a atenção para a questão da crosta, né? Então, 2 casos. Nós estávamos lá em Ibatiba, no Espírito Santo, fazendo uma capacitação. Isso aqui é um paciente final de tratamento, aí chega assim, aí, o que você acha? Tá bom, tá ruim? A gente continua o tratamento? Fala, vamos tirar a crosta para ver. Na hora que você tira a crosta, olha só, praticamente aqui tudo epitelizado, aqui uma ilha de epitélio já bem formada ali também, ou seja, retirando a crosta estava bem melhor do que parecia, né? E essa outra aqui também, uma colega lá de São Paulo, de Votuporanga, ela me manda pelo WhatsApp a foto aí. Eu fiz intralesional, o que você acha? Continuo, paro? Eu falei, tira a crosta para a gente ver. Aí na hora ela não quis, o paciente, não sei o que houve, ela mandou o paciente para casa com um hidratante e tal. Uns dias depois, o paciente volta sem tratamento e com a crosta removida e tudo totalmente epitelizado.
Então, assim, embora a crosta, a formação da crosta seja secreção ou sangue ressecado, né, para formar a crosta tem que haver solução de continuidade, durante o tratamento, a melhora que existe por baixo pode ser mais rápida do que a queda da crosta. Então, se você não retirar, você pode se enganar na sua avaliação, primeira coisa. E aqui, então, nós vamos mostrar a questão do critério de cura, tá? Que isso aqui é uma lesão ativa, né? Ulcerosa, com fundo granuloso, bordos elevados, infiltrados, uma coisa interessante que a base é muito infiltrada, tá? Então você não consegue amassar a lesão é deslocada assim, é muito dura ali em volta, né? Isso aqui é uma lesão ativa, e isso aqui é uma cicatriz plana, atrófica, já com áreas de hiperpigmentação, ninguém tem dúvida quanto a isso e quanto aqui, né? Isso não tem discussão. O que ainda é bem discutível é esse processo aqui do meio e o tempo que a gente pode tolerar para chegar em cada etapa dessas aqui, né? Então, olha só, da lesão ulcerosa até você começar o tratamento, chega nessa hora, tem que remover a crosta para ver se está melhor ou está pior. Para chegar nesse momento aqui, isso pode levar, às vezes, 4 meses. Tá? Então, embora, às vezes, você acabou o tratamento já está desse jeito, principalmente lesões do joelho para baixo, paciente com varizes, insuficiência venosa, pode levar até uns 120 dias para a lesão estar totalmente epitelizada. E, chamando a atenção, daqui para cá está tudo epitelizado. Se você considerar simplesmente a lesão fechada, tudo isso aqui já está fechado. Só que para 1 mês, ou 2, ou 3, ou 4 depois do tratamento, aqui está ótimo. Para 1 ano tem que ser assim. Se com 1 ano tiver assim, está ruim, né? Então, outros critérios, outros elementos, além da epitelização, têm que ser considerados para a cura, né? Então, assim, com uns 3 meses após o início do tratamento, até uns 120 dias você já está desse jeito, né? Até uns 3 meses após, essa descamação grosseira já sumiu, o fundo está liso, mas ainda tem o bordo infiltrado, você ainda consegue perceber. Lá para 6, 9 meses, essa infiltração praticamente já desapareceu. Se você passar a mão no bordo com delicadeza, você não percebe mais esse elevado. E lá para 9 meses, 1 ano, a cicatriz já está assim, sem eritema e lisinha, tudo bonito. Ou seja, se daqui para cá pode levar 1 ano e daqui para cá pode levar até 4 meses, vocês veem, pode levar mais de 1 ano para você chegar naquele estado final. E se você determinar tempos muito estanques, de tem que estar assim em determinado momento, as pessoas podem classificar diferente cura ou não cura. Então, aqui raramente passa de 120 dias, e aqui raramente passa de 1 ano, mas esse tempinho pode demorar. Para a gente, então, lá no INE, o mais importante é esse processo. Enquanto o paciente estiver evoluindo para cá, a gente não faz mais nada. Acabou o tratamento, ele está evoluindo, a gente observa. Se em algum momento o que está assim voltar para cá, o que está aqui voltar para cá, uma lesão reabrir, aparecer lesão satélite, lesão mucosa ou lesão nova, a gente reinvestiga e retrata. Mas enquanto estiver evoluindo, para a gente, independe do tempo, a gente só observa. Então, já que a gente falou de critério de cura, vamos só lembrar que o Ministério da Saúde, até o manual de 2000, eles queriam que a lesão tivesse, aquela final que eu disse que pode levar 1 ano e pouco, embora algum paciente, você acabou de tratar, já esteja daquele jeito, mas pode levar mais de 1 ano. Então, se não tivesse assim, era falência. Então, imagina quantos pacientes que estavam curando e foram retratados desnecessariamente, né? No manual de 2007 e 2010, mantiveram o critério até 3 meses, mas caso tivesse evoluindo para cura, se tolerava não tratar, mas não estava classificado como curado. No manual de 2017, então, se vocês olharem com atenção, é o mesmo que eu falei, o nosso critério ali da Fiocruz, só que eles ainda amarraram em 90 dias a epitelização, quando a gente falou que pode eventualmente passar de 120, mas raramente, quase todo mundo com 90 já está epitelizado, mas pode haver quem não, e fecharam em 180 dias a cicatrização total, que a gente também já mostrou que pode levar mais de 1 ano. Então, fora esses 2 detalhes, o critério é exatamente aquele nosso. E aqui, então, mostrando que o outro critério, que é caso tenha algum retrocesso naquela linha progressiva, também é considerado falência, e incluíram a questão do exame da mucosa, que é essencial na leishmaniose tegumentar. Essa foto, então, eu vou mostrar, porque é muito interessante, que é um critério que está sendo muito utilizado atualmente na leishmaniose tegumentar. Justamente por não haver padronização, ser difícil comparar esquemas e tudo mais, e artigos,
Esse autor, ele fez encabeçou duas publicações na tentativa de padronizar critérios para serem utilizados em estudos de leishmaniose. Isso é um grande avanço. E eu vou mostrar para vocês aqui, então, o que ele fala da cura e o que a gente achou legal e o que ainda não está tão legal assim. Então, a primeira coisa boa é que ele jogou o critério de cura definitiva lá para 180 a 360 dias. Né? Então, para quem antes queria que fosse 2 meses, 3 meses, já é uma coisa muito boa. Outra coisa que ele botou, que uma lesão que tivesse totalmente epitelizada, se reabrisse, também era falência. Isso também a gente acha bom e concorda. E o que a gente não concorda tanto? Primeiro que ele só usou nesse artigo de 2013 o critério epitelização, não levou em consideração nenhum outro elemento. No 2018, eles já discutiram o eritema, mas resolveram não incluir e acharam que a infiltração deveria ser incluída, né, que é aquela elevação da borda, mas não conseguiram definir qual era o parâmetro para medir infiltração. Então, só acharam que era interessante. Ou seja, é um critério que é baseado só na epitelização, na lesão fechada. E eles colocam assim, se a lesão não tiver totalmente, até 50% da área fechada, até o dia 63, é considerado insucesso. A gente vai até mostrar várias fotos para vocês aqui, mostrando que a lesão continua evoluindo. Então, para a gente, mais importante é o processo, não o dia exato. Né? E no dia 90 também, qualquer coisa diferente de totalmente epitelizado é considerado insucesso. Então, por esse critério aqui, eles vão classificar de insucesso coisas que nós achamos que não precisaria retratar. Né? Aqui só para mostrar que o Rio de Janeiro continua lindo e não é só violência, né? Tem coisa boa e linda, a vista lá da Pedra da Gávea. E aqui então como é que começou essa história? Isso aqui sou eu na década de 80, né, novinho, mestrando lá na Fiocruz, recém-saído do exército, doido para fazer alguma coisa importante, e visita na beira do leito na enfermaria um paciente com leishmaniose tomando uma ampola por dia. Na época já era preconizado dose em miligrama por quilo por dia, né? Aí começou aquela discussão, como é que está fazendo uma ampola, e era o médico mais antigo lá do serviço, disse, não, estou aqui desde os anos 70 e desde que eu entrei aqui se trata com ampola, é assim mesmo e tal. Aí eu novinho, cheio de gás, fui lá rever os prontuários até a década de 60. Eu revi 20 anos de prontuários, era 86, eu revi os prontuários até 66. E achamos tipo 400 e poucos prontuários, né? Na época, nós vimos que os pacientes, porque a enfermagem pesava os pacientes, né, nós conseguimos calcular a dose por quilo, e variava de 3, qualquer coisa até 30 e poucos miligramas uma ampola por quilo. Né. E aí nós fizemos o levantamento, vimos que os pacientes curavam e tal. E eu trabalhava com o Dr. Manuel Paz de Oliveira Neto, e o Manuel, naquela época, publicou aqui, ó, 96, isso foi em 86, né? Esse trabalho já saiu em 96, porque a gente ainda foi rever os pacientes e tal, acompanhar por mais de 10 anos eles tratados. Então, ele só quis publicar os 15 pacientes dele, estava mais bem documentadinho, não tinha que pedir autorização para ninguém e tal, e ficou assim. Então, parecia que essa história de dose baixa tinha começado com 15 pacientes, mas não era 400, né? Então, só em 2005, nós tivemos a ideia de publicar o restante. Aí, dos 400 pacientes, tira os mucosos. Aí depois, sobre 300 e poucos, revisão de prontuário, aqueles prontuários mal escritos, não dava para aproveitar. Sobrou 150 pacientes que nós publicamos. E esses 151 pacientes, nós conseguimos recuperar 51 deles até 14 anos depois, e eles continuavam curados, né, sem lesão mucosa e tal. Daí então, em seguida aquele artigo, o Manuelão fez uma carta ao editor, historiando melhor a questão da dose baixa, como é que ele começou e tal, então ficou mais bem documentado. E depois daquilo, então, nós tivemos confiança e acompanhamos 159 pacientes com dose baixa, isso na década de 80, foi publicado também em 97, porque a gente esperou 10 anos para acompanhar a forma mucosa e tal, né? E todos curados, né? Fizemos também na época um ensaio clínico, que foi até bonitinho por conta do cegamento. Os pacientes se internavam e faziam uma injeção de 20 ml todo mundo. Só que uns eram mais água do que glucantímetro, outros eram mais glucantímetro do que água. O cegamento foi bem legalzinho. Mas o paciente tinha que internar, na época a gente não tinha muita noção de metodologia científica, então foram 11, 12 pacientes em cada grupo, né? Mas foi publicado. Foi bom resultado também. E não convenceu ninguém, lógico, né? Então a gente falou aquilo e ninguém acreditava.
E os pacientes, mesmo tratados com dose baixa, idosos e cardiopatas, com comorbidade, diabéticos, mesmo esses pacientes, eles às vezes a gente tinha que interromper o tratamento, né? Falei, caramba, com dose baixa tem que parar o tratamento de alguns pacientes, até isso é tóxico, né? E na época nós estávamos fazendo um trabalho com o pessoal da PUC de Química, eu vou mostrar logo em seguida, e tinha lá um doutorando de Química, o Sérgio Mortari, ficava ali só para colher cabelo, unha, sangue, urina e tal, mas muito observador, ele falou assim, olha só, tem um trabalho lá do IOC, da Rilza Zeira do Coutinho, que o Instituto Oswaldo Cruz tinha um ambulatório em Jacarepaguá, que eles atendiam lá, e quando o Ministério mandou que se fizesse a dose contínua, que não fizesse mais em série, eles começaram a seguir as ordens do Ministério. Mas até uma certa data eles tratavam os doentes em série. Trata 10 dias, para 10, trata 10, para 10. Aí eles começaram a perceber que fazer o tratamento contínuo, mesmo com a dose padrão de 20 miligramas, era mais complicado. E compararam que quando eles faziam a dose em série, tinha menos efeito adverso, maior adesão e maior eficácia, né? E publicaram isso. E o Sérgio deu a ideia, por que vocês não fazem, então, nos velhinhos e nos pacientes com comorbidade, a dose baixa em série? E aí nós passamos a fazer a dose baixa em série e começamos a parar de ter problema com velhinho e com paciente cardiopata, hipertenso, essas coisas. E publicamos esse artigo também com 44 casos e foram acompanhados 5 anos para dizer que não tinha forma mucosa e também não convenceu ninguém, né? E aí, então, o trabalho de Sérgio Mortari, que foi bem interessante. Primeiro que eles usaram esse ICP-MS, cromatografia, para dosar o antimônio no material biológico dos pacientes. E confirmou aqueles achados da década de 80, que o antimoniato é praticamente todo eliminado rapidamente. Só que a metodologia que eles usaram tinha um poder, uma sensibilidade 1000 vezes superior à que foi utilizada na década de 80. Ou seja, quando em 80 eles diziam que não tinham encontrado mais nada, a gente encontrava 1000 vezes menos, né? E com isso conseguiu mostrar que a meia-vida, na verdade, era 50 dias, maior do que 50 dias. E se detectava o antimônio no sangue, urina, cabelo, até 150 dias após o término do tratamento. E também legal, ele mostrou a conversão em vivo do antimoniato para o antimônio pentavalente e a biorredução para o trivalente. Como, né? Quando você faz a cromatografia da ampola de glucantina, então dos líquidos biológicos, logo no início do tratamento, tem um pico alto do antimoniato e hemoglobina, tem um pico menorzinho do antimônio pentavalente, praticamente nada, isso aqui nem detecta o trivalente, né? Conforme o tratamento termina, né, o antimoniato desaparece, o pico do pentavalente começa a ficar bem visível e do trivalente também. E quando você mede essas quantidades, o doente elimina na urina mais antimônio trivalente do que tinha na ampola, ou seja, ele converteu isso no organismo. Isso, então, apoia uma hipótese que existe desde a década de 1940, que o responsável pela toxicidade e pelo efeito terapêutico seria o antimônio trivalente. E também faz sentido, porque o importante não seria os 20 miligramas ou 30 ou 40 que entra e sai em 24 horas, mas o pouquinho que entra e que fica e poderia vir com 5 miligramas. Esse trabalho explica alguma coisa da nossa observação clínica. Então, aqui alguns exemplos de pacientes. Logo após o pré-tratamento, logo após o tratamento, ainda com um bordo infiltrado, uma crostinha que, se retirada, provavelmente não teria nada aqui por baixo, então só uma exulceração, e 2 anos após a cicatriz totalmente atrófica. Um outro exemplo para mostrar que às vezes essas lesões na face são muito estéticas depois que curam, né? Então, na hora da lesão ativa, chama muita atenção e tal, você vê, após o tratamento praticamente não percebe grandes coisas. Aqui essa outra foto para mostrar que pacientes com lesões em diferentes localizações, nem sempre as lesões evoluem sincronizadamente. Geralmente as lesões dos membros inferiores demoram um pouquinho. Então, olha só, essa daqui está praticamente plana, aqui no tronco ainda vê um pouquinho de infiltração, eritema, e na perna dá para ver bem o bordo ainda elevado, uma crostinha. Então, tem que esperar a evolução das lesões como um todo, né? Cada uma tem seu tempo. E aqui para mostrar uma reativação retratada da mesma forma. Ou seja, um paciente que 1 mês após o tratamento começou a mostrar sinais de atividade no bordo, com 2 meses e meio estava bem evidente, acabando o tratamento e 2 meses após a lesão totalmente epitelizada, retratado da mesma maneira, né? E não convencemos ninguém, mesmo com esses bons resultados mostrados em congresso, em tudo, e o tempo está passando, a gente não convence ninguém.
Aí nós fizemos uma lista de causas possíveis de por que essa rejeição, e discutia com o aluno, discutia com a equipe e tal, e chegamos à conclusão que o melhor seria tentar fazer um ensaio clínico controlado, randomizado, duplo cego. E conseguimos, né? Foi publicado ano passado, mas como a felicidade vem aos poucos, né, e aos pedaços, quando a gente conseguiu ter equipe, ter prestígio para conseguir financiamento, tudo direitinho, os casos sumiram. Então, Rio de Janeiro, que tinha 400 casos por ano, nesses últimos anos tem ano que tem 15, 20, né? Então, levou 10 anos para concluir um ensaio, que a previsão era concluir em 2, mas conseguimos chegar no final. E aqui nós vamos mostrar a questão do estudo do ensaio clínico controlado randomizado, como também tem viés e vai depender muito da equipe, quanto você queira fazer, sem ter fraude nenhuma, que os resultados podem vir também. Esse daqui podia ter 3 resultados, eu vou mostrar para vocês. Tá? Então vamos lá. Está aqui então. 91 pacientes podiam ser incluídos, foram incluídos 72, 35 concluíram o braço da dose 20 miligramas e os 36 concluíram da dose de 5 miligramas. E esse estudo foi analisado por intenção de tratar e por protocolo. Por protocolo é uma análise que você só analisa quem chegou no final. Então, por exemplo, nesse braço aqui teve um óbito. Esse óbito não conta, como se não existisse, né? Então você vai contar quem tratou bem, esquecendo que morreu um, né? E já a análise por intenção de tratar, todos os pacientes que perderam por algum motivo são considerados mau resultado. É outra maneira de analisar, né? E quando acabou o estudo, então, nesse braço daqui haviam 5 abandonos. E o pessoal, aí chefe, fizemos uma análise, tanto por protocolo quanto por intenção de tratar, os resultados foram favoráveis à dose baixa. Eu falei, puxa, mas 5 em 36 é muita coisa, vamos atrás desses pacientes, vamos ver o que aconteceu com eles. Aí acharam 4, né? E aí, o que aconteceu? Por protocolo, a dose baixa era maior, mas por intenção de tratar, a dose baixa era melhor, e a dose, por protocolo, era a dose padrão, né? Eu falei, puxa, vamos tentar achar todos, né? Concluir o ensaio bonitinho, né? Como é que vai ter um abandono? Aí, quando encontraram o último paciente, só ficou o óbito e o paciente. Então, tanto por intenção de tratar como por protocolo, foi favorável à dose padrão. Então, só para mostrar que o mesmo estudo feito lá, né, dependendo do empenho da equipe, a gente podia ter publicado com 3 resultados diferentes. E seria um ensaio clínico controlado, randomizado. Só não deu para ser duplo cego, porque era difícil cegar uma injeção intramuscular de 15 ml, outra de 5, de 3, de 2, né? Então, não dava para cegar. Aqui, então, para mostrar, né, a questão do resultado da eficácia, mostrando 77,7 e aqui 94,97 para a dose padrão. E aí, quando foi ver os efeitos adversos, antes disso, nesse ensaio também não estava previsto retratamento. Então, essas coisas que são registradas no Clinical Trial e com regulação internacional, é muito complicado você mudar o protocolo, você não consegue. Mas se a gente fosse considerar os pacientes que foram retratados, subiria para 85,7% quem foi retratado ou com dose baixa ou com intralesional. E aí não tinha mais diferença, a eficácia seria igual. Mas não pôde entrar no resultado porque não estava previsto no protocolo inicial. E quando foi ver, então, efeito adverso, se for ver qualquer efeito adverso, não teve diferença também. Efeito adverso em 2 grupos. Mas se a gente for olhar efeito adverso mais grave, aí já começa a dar diferença, ó. 33 contra 69%. Né? Número de efeitos adversos, 5 contra 8. Né? E abandono também, 19 aqui e 63 lá. Abandono não, interrupção de tratamento. Então, quando a gente vai ver a parte da segurança, a eficácia, a dose baixa, ela é bem mais segura. Né? E quando vai ver a eficácia, embora tenha sido inferior, 77% é bem aceitável para antimoniato de meglumina, como nós falamos daquela revisão sistemática. E se for considerar um segundo tratamento, essa diferença desaparece. Aqui, então, só para comentar a questão dos efeitos adversos, a figura parece complicada, mas é simples. Cada círculo representa o número de pacientes com determinado efeito adverso. Tá? Essa linha daqui divide se teve mais para o lado da dose padrão ou mais para o lado da dose baixa.
E essa outra linha aqui, horizontal, é o que é significativo estatisticamente. Ou seja, quando nós calculamos a amostra, a gente não calculou para dar significância para cefaleia, para aumento de transaminase, foi efeitos adversos em geral, né? Então, por isso que a maior parte deles não deu significância estatística para aquele evento adverso. Mas se a gente for olhar, praticamente todos os efeitos adversos caíram do lado da dose padrão, né? Do lado da dose baixa caiu farmacodermia, que provavelmente não é dose dependente, e gastrointestinal, que eu não sei explicar porquê, tá? E a conclusão, então, foi que a dose padrão deveria ser mantida como dose preferencial, mas que a dose baixa poderia ser considerada quando a toxicidade for um problema para o paciente. E aqui é um estudo de adesão também feito no ensaio clínico, mostrando que, pelo menos por um dos métodos, o grupo de dose baixa a adesão foi maior. Aqui outra visão da Pedra Gávea já vindo lá para a Barra da Tijuca. E vamos falar então do intralesional. Tá? Falamos da dose baixa, falar do intralesional. Então, só lembrando o contexto, né? Nas Américas, diferente do velho mundo, onde o intralesional é muito utilizado, tem a forma mucosa, e se acredita que é consequência de maltratamento, né? Mas mesmo assim, nos anos 80, o Dr. Manuel estava fazendo um trabalho de campo lá em Mesquita, e tem aquele paciente velhinho que não desce do sítio nem amarrado, aquela mãe de 10 filhos que não pode abandonar as crianças, o cara que é caseiro não pode sair do trabalho, né? E ele pensou assim, bom, esses pacientes não vão tratar mesmo, foi lá e infiltrou o intralesional nos pacientes. Quando eu cheguei para trabalhar com ele me falou isso, eu fui atrás e comecei a acompanhar esses pacientes, acompanhei por mais de 10 anos para saber o que teria acontecido com ele. Aí depois que a gente viu que isso deu certo, a gente começou a tratar direto com o intralesional, tá? E esse aqui, então, foi a primeira publicação também feita em 97, mas um trabalho todo feito na década de 80, né? 10 anos foi de acompanhamento para dizer que não teve forma mucosa. Eu vou chamar a atenção de algumas coisas nessa foto, porque depois vocês vão confrontar com as recomendações atuais da OPAS e do Ministério. Então, logo na foto da publicação de 97, isso aqui eu não tenho certeza se é um joelho ou se é um cotovelo, mas é uma área periarticular, não tem dúvida, né? Isso aqui é uma região submentoniana, aqui debaixo do queixo, tá? Então, é a foto desse artigo original de 97. Aqui também, olha só, está faltando 2 zeros aqui, esqueceram de converter milímetro para milímetro quadrado, esqueceram 2 zeros aqui e 1 zero nos outros. Mas o que interessa aqui é que, dependendo do tamanho da lesão, foi usado até 6 ampolas para uma infiltração, tá? Outra coisa, o número médio de lesões era 1,1, mais ou menos alguma coisa. Então, 1,1 significa que alguns pacientes tinham mais do que uma lesão, né? A média de tamanho das lesões era 51 milímetros, ou seja, acima de 3 centímetros, era 5 centímetros, né? Então, isso que é importante de chamar a atenção aqui. E aqui o tempo de segmento, né? Nós aguardamos 10 anos para poder publicar esse artigo, mas nem todos tinham 10 anos, mas o mínimo que havia era 2 anos de segmento. A gente sabe que mais de 50% dos casos, quando vão evoluir para a mucosa, faz nos primeiros 2 anos. Não convenceu ninguém, né? Do intralesional. Esse intralesional, então, quase que a gente foi para a fogueira, por pouco, e reinstituir a fogueira. Aí nós guardamos esse intralesional e começamos a ser mais prudentes e resolvemos, então, publicar depois num grupo de pacientes com contraindicação, ou seja, esses pacientes não poderiam ser tratados com antimoniato de meglumina, teriam que ir para anfotericina B, na época desoxicolato, ou então para pentamidina, que é mais complicado de utilizar. Pacientes com 3 a 90 anos, né, e esses 24 pacientes foi 83% de cura, mas chama atenção, 83% de curas de pacientes que não poderiam ter recebido esse medicamento, né? E aqui só mostrando, não vou entrar em detalhe, né, a quantidade de problemas prévios, né, de história patológica pregressa e as alterações clínicas, laboratoriais e eletrocardiográficas que impediam o uso do antimoniato sistêmico, e eles foram tratados sem maiores problemas com intralesional. Continuamos sem convencer ninguém. E aí, então, só para mostrar um efeito adverso importante, que vale a pena chamar a atenção, essa senhora, ela fazia farmacodermia, se coçava toda e teve que interromper diversas vezes o tratamento, né? E curou e volta um tempo depois com essa lesão reativada. Fala, tratar a dona fulana de novo, vou fazer um intralesionalzinho, fecha isso e acaba. E
fez essa reação local intensa, esse eczema com a bolha maior do que a lesão. Corticoide tópico, antihistamínico, em poucas semanas ela volta, não tinha mais nem eczema, nem lesão, ou seja, o tratamento foi eficaz, mas eu acho que não compensa usar, correr esse efeito adverso novamente, né? Então, paciente que fez farmacodermia com uso sistêmico, eu acho que é pouco prudente fazer intralesional. Até que as coisas começaram a mudar. E o que começou a mudar? Quando a Organização Mundial de Saúde, em 2010, começou a dizer o que a gente dizia desde a década de 80 sem ser ouvido. O que eles dizem? Coisa mais óbvia, né? A leishmaniose tegumentar é uma doença que não mata. O tratamento mata. Então não tem sentido usar um tratamento que mata numa doença que não mata. É melhor usar tratamento local, mesmo que a evidência científica ainda seja baixa, né? E o tratamento mais seguro é preferível ao tratamento que se acha mais eficaz. E se tiver que usar o tratamento sistêmico, tem que monitorar, né? Não pode dar o remédio e deixar o paciente virar as costas. Isso é o OMS. A OPAS, em 2013, seguindo o caminho da OMS, atualizou essas recomendações e ressaltou a necessidade de incorporar essas evidências de cada país nos seus respectivos programas de controle, só que ficou uma coisa um pouco assim, diferente, porque embora tenha escrito isso, restringiu o antimoniato de meglumina a centros de referência para criar evidência, ou seja, ainda continuou priorizando a evidência e a eficácia sobre a segurança, que é o que a OMS tinha feito antes, né? E fez algumas restrições que são lesão única, menor do que 3 centímetros de diâmetro, restringiu a localização de cabeça e periarticular, né? E sem maior evidência científica sobre isso, tá? Mas, de qualquer maneira, foi um avanço, né? Tanto a OMS quanto a OPAS reconheceram o tratamento intralesional, embora com restrições. E algumas coisas continuaram evoluindo. Então, uma revisão sistemática lá do pessoal da Fiocruz de Belo Horizonte mostrou que a cura espontânea não é bem assim, é um evento relativamente raro, e principalmente se for por Leishmania brasiliensis, que é a mais comum e é a que causa a mucosa por excelência. Uma outra revisão sobre o risco da mucosa, né, chegou à conclusão de que o possível benefício da prevenção de uma leishmaniose mucosa futura não podia sobrepor o risco da toxicidade da terapia sistêmica, tá? E um outro dissertação de mestrado lá do nosso grupo, da Carlinha, também publicada ano passado, mostrou que nesse período aqui nós tivemos 2,9% de cura espontânea entre os nossos pacientes. Esses pacientes que curaram espontaneamente não foram tratados, né, porque curou, está curado, o critério de cura é clínico, e em 5 anos de acompanhamento ninguém reativou, ninguém evoluiu para a mucosa, curou igual tivesse curado com medicamento. Aí o Ministério da Saúde também começou a ficar preocupado com a letalidade de uma doença que não mata, em torno de 0,7%, né? Esses dados de letalidade são tirados de notificação de óbito, então tem na notificação, a critério do médico que preenche a notificação, letalidade por leishmaniose, que é baixíssima, né, de acordo com a doença que não mata, talvez um infortúnio qualquer, e letalidade por outras causas, que o que seria letalidade por outra causa, né? Bala perdida, atropelamento, né? Estava com leishmaniose tratando e morreu, tá? Então, é uma letalidade alta, começou a preocupar o Ministério. Com isso, então, desde 2014, para vocês verem, desde 2014 o Ministério, então, quis incorporar o tratamento intralesional no manual. Só saiu em 2017. Foram 3 anos de queda de braço e discussão entre especialistas aqui no Brasil para tentar incorporar e como seria incorporado no nosso manual o tratamento intralesional. Aí a primeira coisa que nós percebemos é que a gente até hoje ainda não tinha publicado a técnica com detalhes, né? Aí a Maria Cristina, que está aqui, está fazendo mestrado com intralesional, que nós vamos mostrar mais adiante, e no corpo da dissertação de mestrado dela, a técnica foi descrita. E rapidamente, a técnica seria, você faz a antisepsia, anestesia local não é necessário, né? Então assim, a dor é uma coisa muito subjetiva e depende da personalidade do médico, da confiança do paciente no médico, né? Então se você não é um cara que tem medo de dor, transmite isso para o doente
assegura ele que se ele tivesse sentido dor, você anestesia, a maior parte dos pacientes aceita fazer sem anestesia e não precisa de anestesiar. Então, assim, na minha concepção, né, que eu sou um caso raro aí que para dor, meu cromossoma X é dominante, né? Eu suporto bem dor, né? Eu digo para o doente, olha só, o intralesional, o que vai doer? A picada da agulha e o remédio entrando. Na anestesia, o que vai doer? A picada da agulha e o remédio entrando. Só que depois de algum tempinho, que não é imediato, a anestesia para de doer, para de doer depois, mas já sentiu a dor, né? Então, se você aguentar bem, vai ser elas por elas. Você vai tomar 2 picadas, outro também 2 picadas, e vai ficar igual. E a maior parte dos pacientes aceita. Então, eu acho que dá para negociar a anestesia. Agulha relativamente comprida e calibrosa, 3 centímetros, aquela 0,8 a verdinha, que tem um calibre razoável, que você não precisa fazer muita força para injetar, né? Porque às vezes a força é grande, a resistência é grande. Conexão de rosca é importantíssimo, se for conexão só de acoplar, aquilo explode a glucantina para tudo que é lado, né? Tem que rosquear. E aqui esses detalhes eu vou mostrar um filmezinho que vocês vão ver já já. E geralmente fica em torno de 5 a 20 ml, dificilmente passa de 20, raramente é menos do que 5, mas é isso aí. E é bom se proteger, porque às vezes espirra glucantina, sangue, então é bom estar protegido. A gente faz uma injeção no primeiro dia, repete com 15 dias e com 30, tá? E qual é o critério para parar? Se tiver epitelizado com 15 dias, que é muito raro, a gente para. Com 30 também não é tão frequente, mas se não tiver epitelizado, a gente faz até a 30 e depois observa. Se estiver seguindo aquele caminho que nós mostramos, só observar. Se em algum momento começar a dar sinal de retrocesso, a gente, no caso lá, a gente reinvestiga sempre antes de retratar, tá? E o critério de cura é o mesmo, tá? Que nós já falamos aqui antes. É o mesmo critério de cura, eu não vou falar. E aí, se for o caso, retrata do mesmo jeito. Opa. Aqui, ó. Então, ali está uma lesão antes do tratamento. Isso aqui é um macete. Para você afastar de qualquer estrutura mais nobre, você pinça a lesão entre os dedos e vai ficar só com subcutâneo ali. Você entra com a agulha entre os dedos, só tem subcutâneo, então não tem errada. Fica bem seguro você dar essa beliscada na lesão, tá? E aqui o aspecto da lesão depois. É no olho. Mas tanto faz. Se fizer 5, ou 4, ou 3, passou um pouquinho do volume, não vai fazer muita diferença, tá? Desde que a lesão esteja totalmente boiando ali no glucantime, é suficiente. Aqui uma outra lesão também com aquele aspecto, ela toda entumecida. E aqui vocês veem, tem 4 pontinhos, né? Então aqui a gente optou por infiltrar de 4 pontos. E tem um filmezinho aqui que eu vou pedir para o Mauro a gentileza de passar. Você passa aí, Mauro. Vocês vão reparar que o doente não tem sinal de outra punção, quer dizer, não foi anestesiado. Olha lá. Dá uma seguradinha assim, levanta a lesão e entra com a agulha no meio dos dedos. Cuidado para não direcionar a agulha para o seu dedo, que às vezes pode perfurar. E aí de um ponto só, vai infiltrando. Dá sempre uma aspiradinha para ver se não pegou vaso. Olha só, de um ponto só conseguiu infiltrar a lesão toda. Dá uma redirecionada com delicadeza. Esse paciente não recebeu anestesia, está tranquilão lá, ó. A lesão boiando no glucantine. Ou então está paralisado de medo, né? Viu? Tranquilo, não tem muito segredo, tá? Só tomar cuidado com alguma estrutura nobre que tem ali, né? Pescoço e tal. E esse macete de pinçar a lesão e levantar, você só tem o subcutâneo por baixo, fica bem mais tranquilo. E sempre aspirar antes, né, para ver se vem sangue, para não injetar no vaso. Que não teria maior problema injetar no vaso, mas só que a ideia é injetar subcutâneo. Então, seguindo, aí saiu no Ministério da Saúde em 2017, né? Então, finalmente, depois de muita discussão e tal, o Ministério incorporou. Aí a gente pensa assim, agora é deitar na fama, né? Aproveitar, tanto 30 anos brigando com isso, aceitaram, vamos agora descansar. Aí quando a gente vai ver direitinho, embora isso aqui, ó, isso que está aqui é aumento do que está aqui no início. Então estão dizendo aqui que vai seguir a experiência da Fiocruz Rio de Janeiro. Se vocês olharem essa técnica aqui, aquela publicação na revista da Sociedade de Medicina Tropical, que foi a dissertação de mestrado da Cris, isso aqui é a tradução para o português. É exatamente. Então, o que está aqui é a dissertação de mestrado da Maria Cristina, né? E aqui no 6,
também, em vez de dizer que o volume é qualquer, estava tanta briga não querendo que passe de 5 ml, que aí lá no Ministério deram uma saída política que é geralmente 5 ml. Não diz que é 5, nem que é mais, geralmente 5. Tá? E aí, olha só, você pode, hoje em dia, você pode fazer na veia ou no músculo até 15 ml todo dia durante 30 dias. No intralesional, que é subcutâneo, quer que faça 5. E com um intervalo de 15 dias não tem sentido, mas é assim que saiu, né? Por conta das coisas. E também, na hora da restrição, ficou lesão de 3 centímetros, sem ser cabeça e região periarticular, então ficou, e lesão única, né? Ficou com essa restrição. É interessante que, recentemente, essas restrições são baseadas no ensaio clínico que saiu lá na Bolívia, do autor chamado Jaime Soto. Aí me apresentaram ao Jaime Soto recentemente, por e-mail e tal. Ele foi super gentil de me responder tudo que eu perguntei para ele. E isso era o método do ensaio clínico dele, não era o resultado. E o método era esse, porque na Bolívia é assim. Ele disse que com essas características, 80% dos pacientes com leishmaniose na Bolívia têm essas características. Então, ele botou no método dele, não era resultado. E entrou para o Manual da UPAS como recomendação, para vocês verem também o que é interpretar equivocadamente um ensaio clínico, né? Mas assim que saiu no Ministério. No critério de cura já saiu aquela coisa que nem nós mostramos, né? Só que fixou a epitelização a 90 dias e a cicatrização completa a 180. Mas o critério de cura é igual o que nós preconizamos, né? Que já é um avanço também. E os tratamentos alternativos, que seria os 5 miligramas. Se for olhar o que falava no manual de 2000, nada, né? 2007, 2010 já cita. Então, podemos citar, aí fala da dose baixa, do intralesional e outras, né? Numa lista de outras coisas, fala dos tratamentos alternativos. No manual de 2017 já tem uma redação enorme, né? Considerando os esquemas da Fiocruz, aí já fala de 5 miligramas, pentadil, série, contínuo, para cutânea, para mucosa, fala tudinho, bem bonitinho, né? Só que aí lá no final, aí diz que é baseado em estudos, com acompanhamento até de 25 anos dos doentes e tal, mas aí ressalta que não é uma recomendação nacional, porque foi um estudo desenvolvido só com o genótipo da Espanha, do Rio de Janeiro e tal. Então, pode ser considerado quando for um risco para o doente, mas não pode ser recomendado nacional. Então, vista disso, não dá para ficar deitado. Levanta, vamos subir de novo e fazer força. Aí nós começamos a ver assim, por exemplo, no Brasil, entre 2001 e 2013, foram 337 mil casos de LTA notificados, com 1.500 óbitos. Você vê um número desse, 1.500, 330 é quase nada, né? Mas isso dá 0,45% de letalidade numa doença que não mata, né? E provavelmente alguns óbitos são por conta desse tratamento. Revendo a literatura, existem diferenças regionais de resposta terapêutica, mas, em princípio, resistência ao antimonial não é um problema nacional. É um problema em determinadas áreas, como algumas espécies de leishmania, como a goianense lá na Amazônia, e parece que na Bahia tem alguma dificuldade em algumas áreas com resistência também ao tratamento. Mas, no Brasil, 50% a 100% dos pacientes respondem a um segundo tratamento. E a maioria desses trabalhos que falam de insucesso e de boa resposta, má resposta, só fala de um tratamento, não consideram o retratamento, né? Então, baseado nisso, nós resolvemos fazer uma revisão da nossa casuística de 2001 a 2013 para saber como é que tinha sido a letalidade no nosso centro de referência, né? Que, por definição, o centro de referência recebe pacientes mais graves, mais complicados, né? Como é que era a letalidade, qual teria sido a evolução de forma cutânea para a forma mucosa no período e de recidiva das lesões ativas. A primeira coisa que chama atenção, nesse período, nós atendemos 777 pacientes. Vocês lembram que morreram 1.500? O dobro de pacientes que nós atendemos morreu no Brasil por conta do tratamento, né? E esses pacientes, a gente sabe o nome, endereço, tem prontuário, você teve história, os outros são números, então 1.500 em 300 parece nada, mas é o dobro do que nós atendemos. Esses pacientes todos são gente que a gente conhece. Isso corresponde, então, a 1/4 dos casos do Rio de Janeiro. 3:1 de cutânea para a mucosa, porque, sendo um centro de referência, a gente drena a mucosa, recebe mais pacientes do que o normal, né? Aí já começa a ficar legal. 86% era do Rio de Janeiro, mas 14% era de outras regiões. Então, essa história que só funcionou no Rio de Janeiro, talvez não seja bem assim, né? Das recidivas,
que era 18% da casuística, 82% das recidivas do Estado. Ou seja, nós atendemos 1/4 dos pacientes do Estado, 76% das mucosas e 82% das recidivas, né? Sendo que 2/3 já chegaram recidivados e 1/3 recidivou depois do nosso tratamento. Essa tabela é bem interessante para chamar a atenção. Ó. 77 pacientes que precisaram até 4 tratamentos. E a quantidade de pacientes retratados vai diminuindo, né? Então, vai caindo. E no final dá 997 tratamentos em 777 pacientes. O antimoniato de meclomina com 5 mg foi o tratamento mais utilizado, mas ele vem caindo conforme o paciente precisa retratar, ele vai diminuindo. Mas foi o medicamento mais utilizado. O intralesional, ele teve um uso mais ou menos constante, teve um pico no segundo tratamento, que é aquele raciocínio, como eu fiz com aquela senhora do efeito adverso, né? Segundo tratamento, o paciente acabou de tratar, reativou, não respondeu bem, faz um intralesionalzinho completo, né? Então, existe uma tendência a fazer um resgate com intralesional, mas ficou em torno de 12%. A dose alta, se vocês olharem, ela praticamente não usou como resgate em momento nenhum. E esse número aqui de primeiro tratamento foi por conta do ensaio clínico, aquele que a gente apresentou, e o outro ensaio clínico de mucosa que está em andamento no momento, né? A gente praticamente não usa dose alta no serviço. Então, Anfotericina B foi o medicamento mais utilizado na impossibilidade do intralesional, do antimoniato, e o uso proporcional aumenta conforme os tratamentos vão sendo realizados. E a pentamidina é um terceiro recurso quando não dá para usar anfotericina, né? E também o uso proporcionalmente aumenta nos retratamentos. Mas com isso, então, qual foi o resultado? 2 pacientes evoluíram para a mucosa, né, dos 777. Um óbito, foi aquela paciente do ensaio clínico que estava na dose alta, estava com o tratamento interrompido por conta de hiperamilasemia e não voltou para a consulta, nós fomos procurar e tal, ela tinha passado mal, foi internada no hospital perto de casa e acabou falecendo. E lá eles não nos procuraram, não relacionaram uma possibilidade com a outra, e o diagnóstico dela foi de centro diabético e sepsis. A gente acredita que tenha sido por pancreatite e com efeito adverso, mas não deu para fechar isso, tá? Então, desfecho final, cura de 95,9% dos pacientes, 0,1% de óbito e abandono de segmento de 4%. Um centro de referência, acho que está legal, né? Assim, dá mais a letalidade de 0,1%. E foi no caso que nós padrão. Quando a gente vai comparar aqueles outros indicadores, letalidade estão 0,1%, recidiva 5,8% e incidência de mucosa 0,25%, né, na nossa casuística. Nós fomos ver como a gente representa muito dentro do estado do Rio de Janeiro, o que isso poderia ter influenciado negativamente nesses indicadores do Rio de Janeiro, né? A primeira coisa interessante é que não dá para comparar Rio de Janeiro com o Brasil, né? Porque os indicadores da região sudeste, olha só, são todos piores do que o Brasil. Então, por algum motivo, a gente acredita que por ter a melhor estrutura médica hospitalar e melhores serviços de notificação, esses números aparentemente são piores, mas eu acho que é porque notifica mais. Eu acredito que no Norte e Nordeste, pacientes morram, não sabe nem que morreu, que evoluiu para a mucosa, não faz endoscopia, nem sabe, né? Mas não dá para comparar com o Brasil. Então, eu teria que comparar o Rio com o Sudeste, que é bem parecido, mas não usa dose baixa. A gente pode dizer que, não vai dizer que é melhor, mas também não vou dizer que é pior. Letalidade, recidiva e prevalência de mucosa bate parecido. Ou seja, o que a gente faz no INE não impactou mal no Estado, embora a gente atenda a maior parte dos casos graves do Estado. Aí um outro artigo, que a gente vai ver o genótipo das leishmanias envolvidos, né? Com 44 pacientes, quase todos no Rio de Janeiro, mas tinha 20% de outros estados, que é o mais interessante. Quase todo mundo tratado com dose baixa. A gente separou meio a meio quem respondeu ao primeiro tratamento, quando quem não respondeu, foi ver o genótipo dessas leishmanias. Então, avaliando geneticamente, eram todos brasilienses e houve diferença genética entre elas, mas a gente não conseguiu associar nenhum padrão genético com o fato de ter sido respondedor ou não respondedor. E pelo contrário, às vezes o mesmo nível de similaridade genética, um respondia, outro não respondia. Não encontramos nenhum marcador. E quando vai olhar, isso aqui eu não vou ler tudo, pode ficar tranquilo,
Os não respondedores, todo mundo acabou respondendo a um segundo tratamento com dose baixa ou com intralesional. Só foi 1, 2, 3 anfotericinas e uma pentamidina. Ou seja, dos 44, só 4 que acabaram precisando de outro medicamento. O resto todo respondeu a dose baixa ou intralesional no segundo ou no terceiro tratamento. Esse artigo está submetido, a gente acabou de mandar de novo para a revista respondendo aos revisores. A gente comparou, então, pacientes de outros estados que chegaram para a gente com cultura positiva, né, para poder identificar a leishmania que era. Eram 36, aí fizemos um grupo controle de 2 para 1 de pacientes do Rio de Janeiro. Né? Então, no total, 108 pacientes, também naquela proporção de 3 cutâneos para a mucosa, contando cutâneo e mucosa. Não teve diferença entre os grupos, 72% de cura no primeiro tratamento e quase 90% de cura no retratamento. Tanto faz ser do Rio de Janeiro quanto não do Rio de Janeiro. E com isso a gente sugere que esse esquema de dose baixa possa ser eficaz fora do Rio de Janeiro. Isso aqui, então, um outro artiguinho da Maria Inês mostrando, chamando a atenção para aquela questão das lesões grandes e periarticulares. Então, ela mostrou 3 pacientes com lesões enormes periarticulares que tratou com intralesional e curou. E, finalmente, a questão, esse aqui é o mestrado da Maria Cristina, que está aqui. Então, como toda essa experiência tinha sido em cima de centro de referência, e a OPAS recomenda que seja centro de referência, o Ministério acabou botando na rede, mas foi uma queda de braço para que não também ficasse restrito a centro de referência, o tratamento tradicional. Então, mostrando na cidade de Timóteo, em Minas Gerais, Maria Cristina trabalhava lá até há pouco tempo. Então, é uma cidade de médio porte, no Vale do Aço, em Minas Gerais, mas teve um posto de saúde limpinho, bonitinho, com material descartável, mas é uma médica da cidade do interior, isolada, sem ninguém ajudando, uma enfermeira, um assistente, nada. Né? Então, ela aqui anestesiando, fazendo intralesional na cabeça. Né? E esse aqui, então, é uma publicação que nós fizemos, que foi a ideia da dissertação de mestrado dela. Nesse período de 2011 a 2015, ela teve 6 pacientes que ou fizeram efeito adverso, ou que não tinham contraindicação ao antimoniato sistêmico, e a gente, trocando ideia, ela resolveu tratar com intralesional. Vários deles tinham características fora dessa especificação atual, né? Só um que precisou anestesiar, e todos usou mais de 5 ml e curou todo mundo sem toxicidade clínica laboratorial e cardiográfica. Então, com esse resultado, num posto de saúde de uma cidade do interior, e para fazer a fotericina tinha que mandar para outro município, uma complicação danada. Ela resolveu no posto de saúde, teve a ideia de fazer o mestrado. Isso aqui é só característica dos pacientes, mostrando os motivos que eles pararam, tal, número de injeções, mas não precisa entrar em detalhe. Aqui um exemplo do paciente antes e depois, né, a boa resposta a 4 infiltrações com antimonial. E aqui a publicação do mestrado dela, que a gente acabou de traduzir, está com os coautores, a gente está em processo de submissão no momento. Né? Então foram 30 pacientes com leishmaniose cutânea tratados com intralesional, e aí a gente teve a ideia, já que não deu para fazer um ensaio clínico com uma médica sozinha no posto de saúde, ela pelo menos comparou com a série de pacientes que ela tratava rotineiramente com tratamento sistêmico nos anos anteriores. Né? Então foi 76 pacientes que ela mesma tinha tratado anteriormente, né, contra os 30 que ela tratou com intralesional. Aí, nessa época, a gente estava começando a ser criticado de que era doloroso, intralesional. Fui uma reunião que o pessoal disse que era cruel e não sei o quê. E aí ela resolveu anestesiar todo mundo, por ideia lá dos colegas. Nossa, fazer um cremezinho de lidocaína primeiro e depois anestesiar, anestesiou sistematicamente, e mostrou uma escala de dor dos pacientes. O resto é igualzinho, o que diferencia é que ela anestesiou sistematicamente. E avaliou a dor incluindo o ato anestésico, né? Anestesia, mas o procedimento, crianças mostravam a escalinha, adultos simplesmente perguntavam. E, então, de dezembro de 2015 a julho de 2016, foram 30 pacientes, e o que é interessante é isso daqui, ó. Dos 30 pacientes, 28 não se enquadravam na recomendação. Se for olhar aquela da UPAS, que tem 600 de referência, nenhum se enquadrava. Né? Mas tirando essa de não ser centro de referência, cada um tinha um motivo, né? 2 ou mais lesões, diâmetro maior de 3 centímetros, periarticular na cabeça, infiltração acima de 5 milímetros. Quando foi ver a dor, até
negar dor, até criança, aqueles garotinhos metidos abaixo para dizer que é homem e tal, né? Quase um quarto disse que não teve dor, a grande maioria referiu uma dor leve a moderada, e só um pouquinho lá que disse que tinha uma dor muito intensa. Ou seja, foi muito tolerável o procedimento. 43% tiveram efeito adverso, significa que 57% não tiveram nada, né? Mas 43% tiveram 1 a 3 efeitos adversos, leve a moderados, sem precisar interromper o tratamento de ninguém por conta de efeito adverso, né? A resposta terapêutica, aquele primeiro tratamento, foi 66,5%, e quando considerou depois o retratamento, subiu para 90% dos tratamentos. Ou seja, ela conseguiu tratar 30 pacientes, curou, dos quais 28 não se enquadrariam nas recomendações, e tratou 27 no posto de saúde, sem problema, sozinha e sem maior assistência. Aqui alguns exemplos, então, né? A paciente no dia 1, no dia 30, que foi a terceira infiltração, dia 90 totalmente epitelizado, mas borda infiltrada e tal, e no dia 360 totalmente cicatrizado. E essa é a foto que a gente está mandando para o artigo. Vai ficar bonito. E essa outra paciente, tratou, primeira injeção, segunda, terceira, dia 60 mais ou menos, parece que está melhorando, não tem certeza. Lá para o dia 90 viu que a melhora não era evidente, quarta infiltração. E ela continua evoluindo. Tá? Então, olha só, dia 200 ainda tinha aqui uma crostinha. Né? Por aqueles critérios de cura, essa paciente teria sido considerada insucesso, teria sido retratada e tal. Né? Não foi. E continua evoluindo para a cura e está curado. Tá? Todos esses pacientes foram avaliados com otorrino 1 ano depois da cura. Né? Esse outro, um exemplo de cura lenta, né? Que o paciente tratou o primeiro dia, fez uma de 15 dias, nesse dia 30 fez a terceira e continuou curando. Lá, dia 60 aqui, ó, isso aqui não tem mais do que 50% da área, será epitelizado? Por aquele critério do oleário, ele teria sido considerado insucesso e retratado. Não foi. Né? Então, dia 240, por causa disso aqui, eu vou dizer que ele não está curado, eu vou retratar. Né? Então, olha lá, evoluiu para a cura sem necessidade de retratamento. Então, para a gente, o que interessa é a progressão contínua para frente. Né? Se retroceder em algum momento, e aqui é interessante a comparação, está quase acabando, do sistêmico com o intralesional. Então, só para mostrar que os grupos eram parecidos em relação a sexo, idade, peso, só o peso, que o intralesional era mais gordinho, ou seja, precisaria até de mais antimônio, né, se fosse o sistêmico. O resto, as variáveis eram parecidas, né? E o que é mais interessante é o seguinte, aqui, ó, número de doses aplicadas, a resposta favorável, 68 para 66. Quando considera o segundo tratamento, o sistêmico vai para 72 e o intralesional para 90, mas não teve diferença estatística, a gente considera que foram equivalentes. Tá? E aqui também teve mais perdas. Aqui foi para o protocolo, quem ia saindo porque não voltava, a gente excluía da análise. Mas olha aqui, ó, 3 injeções contra 20 a 30. Considerando o segundo tratamento, 4 a 5 contra 40 centímetros. 10 vezes menos injeções, em volume também a mesma coisa, né? 10 vezes menos volume. E quando vai ver a dose de miligramas de antimônio acumulado, varia de 10 a 7 vezes menos. Né? Então, para alcançar o mesmo resultado, você precisa de 7 a 10 vezes menos medicação. Muito legal, que explica a menor toxicidade. Né? Com isso, então, a gente pode concluir que o tratamento da leishmaniose cutânea é uma técnica simples, eficaz, segura, podendo ser utilizada na rede de saúde, né? Já que o Ministério já colocou no manual. E a gente acredita que o uso dessa técnica vai diminuir a letalidade no Brasil, e a morbidade. E com isso a gente pode voltar a descansar, mas não totalmente descansar, mais de olho no monstro ali, né? E por conta disso, tem duas coisas, tem uma coisa acontecendo e a outra que a gente pretende que aconteça. É um ensaio clínico controlado, randomizado, multicêntrico no Brasil, comparando o intralesional com o tratamento sistêmico. E com o apoio da OPAS e do Ministério da Saúde. Isso é legal, já começou, parece que já tem 20 e poucos pacientes incluídos, em diferentes estados brasileiros. E a gente espera que quando acabar esse ensaio clínico, se essa turma estiver bem entrosada e tal, é partir para o ensaio clínico da dose baixa, né? Que na minha cabeça a dose baixa seria aceita primeiro, né? Não foi o intralesional, mas por conta da OMS e da OPAS.
A gente pretende, então, já que o Ministério deu essa abertura de que pode usar dose baixa, se precisar, a gente mostrou aquelas evidências. A gente não pode provocar um ensaio clínico, mas quem cai na nossa mão, a gente trata com dose baixa e cura. Né? Então, com essas evidências que a gente está publicando agora, a gente acredita que a gente vai conseguir abrir a porta para esse ensaio clínico. E aqui, então, na charge que uma doutoranda lá fez para a gente, isso aqui resume toda a minha carreira de pesquisador na Fiocruz, né? Então, estou eu aqui com a seringa de glucantina na mão, ameaçando as promastigotas e o flebótomo fugindo de medo da gente. E é isso. Tá? E essa doutoranda, essa aqui é a membro da otorrino de vocês aqui, que foi doutorando lá com a gente, Maria Helena. Maria Helena. Ela que no dia da defesa dela, ela fez essa brincadeira comigo aí. Né? E aqui é um portal Gen Medicina, que é uma colega minha de turma que me convidou para participar e tal. Então, a gente faz bastante coisa sobre tratamento nesse portal Gen de Medicina. Tem lá uma página para os autores, né? E já publicamos 2 coisas sobre tratamento e vai sair a terceira em breve. E é isso, pessoal. Desculpa, eu falei bastante, né?